Amigos e amigas, uma boa noite. Boa noite. Que a paz de Deus esteja conosco neste momento. Como daquele que foi e sempre será o nosso caminho, verdade e vida, o meigo Rami da Galileia, da nossa Mãe Maior Maria Rosa Mística de Nazaré, a cúpula espiritual da casa, aos nossos mentores individuais. Sim, é com grande alegria que aqui estamos em retorno à cidade de Guarulhos, pela primeira vez aqui na casa. A casa da fraternidade, fé, esperança e caridade, para que busquemos com mais uma missão, quem sabe sairmos um pouquinho melhores do que quando aqui adentramos a esta casa de luz que busca transformar-nos para o nosso próprio bem e bem dos nossos semelhantes no nosso dia a dia. Aqui estou pela primeira vez, caríssimos, sou natural de Osasco, como bem estava conversando aqui no início com o presidente da casa, praticamente 2 anos e 3 meses já no campo de exposições evangélicas, tenho um canal no YouTube, como aqui estamos em gravação neste momento, praticamente mais de 250 exposições neste período. Espírita desde berço, passando por todas as atividades que devamos passar para que busquemos aí a nossa ascensão, a expansão de consciência. E cá estamos com mais uma oportunidade para que assim busquemos, a cada dia que passa, refletir acerca da oportunidade reencarnatória, como bem disse o irmão há pouco, no campo aqui das vibrações iniciais. Qual é o nosso propósito existencial? Neste século XXI, terceiro milênio, final de provas e expiações que nós estamos vivenciando em nosso orbe, no planeta Terra. Vejamos que nesta sexta-feira à noite, caríssimos, semelhantemente ao sábado passado, estamos com um pouco encarnados, já que estamos em período de Copa do Mundo. Sim, mas está tudo certo. Não tem como nós não nos recordarmos daquela missão ali de Chico Xavier nas primeiras décadas lá do século XX, quando ele estava em pleno desenvolvimento das suas atividades. E Chico, certa vez ali fazendo o evangelho, e o centro espírita vazio de seres encarnados, de carne e osso. Mas aí vem o nobre Emmanuel, aquele que foi o seu mentor, e abre-lhe a clara evidência. E Chico divisa ali cerca de 5.000 espíritos em torno daquele espaço físico, que no mundo espiritual não existem paredes. Então sim, caríssimos, aqui estamos, nós os poucos encarnados, desejamos muita sorte para o Brasil, aos que estejam também assistindo, vibrando, e vamos sim, nós que estamos aqui nas 2 dimensões da vida, estes dezenas, centenas ou milhares de espíritos que aqui estão, vão como nós aqui acerca do tema que iniciaremos o nosso bate-papo fraterno, buscarem as suas reconstruções, como também nós haveremos de tentar buscar a nossa a cada momento ao qual aqui nós estamos na casa da fraternidade, fé, esperança e caridade em Guarulhos. O tema, caríssimos, que convidamos para que busquemos trabalhá-lo dentro da proposta atual a qual possa o nosso orbe, tem como título Nova Terra, como tornar-me um agente transformador, multiplicador de benesses. Mas Bruno, o que significa Nova Terra? Temos que, primeiramente, buscar a codificação kardeciana nas 5 obras iniciais, a qual nós conhecemos como Pentateuco Kardeciano, onde Kardec, por meio das pesquisas e com o auxílio da falange do Espírito da Verdade, afirma-nos que nós somos criados em qualquer canto deste universo pela fonte criadora Deus, simples e ignorantes, sem telhas divinas, da estaca zero, propensos ao bem como ao mal, por meio do livre-arbítrio que vamos desenvolvendo sempre de forma relativa, por meio das sucessivas encarnações. E assim sendo, criados simples e ignorantes, obviamente e consequentemente que temos que desenvolver as nossas potencialidades em reinos anteriores ao nosso atualmente, que nós estamos, que é o reino nominal, quais sejam o reino mineral. Ali estamos, como muitos estão neste órgão, nesse momento, em princípio inteligente, buscando as suas evoluções neste primeiro reino. Depois de um tempo, já poderá passar para o reino vegetal, outros tempos mais para o reino animal. E, enfim, nós chegamos no reino nominal. Caríssimos, milênios e milênios, conscientes ou não, nós estamos buscando a nossa ascensão espiritual. Como disse o meigo Rami da Galileia,
há muitas moradas na casa do Pai. Assim sendo, e vindo ao encontro desta informação, temos na terceira obra da codificação kardeciana, aquela conhecida por nós os espíritas como o Evangelho segundo o Espiritismo, em sua primeira edição, lá publicada nos idos de abril de 1864, em seu capítulo 3, item 4, os amigos espirituais vão afirmar ao codificador Allan Kardec que existe uma escala evolutiva dos orbes. Assim sendo, primeiramente, os princípios inteligentes têm que começar nos princípios de mundos primitivos. Nós já passamos por esse estágio. Depois de um tempo, milênios, nós vamos passar para o mundo de provas e expiações. Afirmam os amigos espirituais, desde a época de Emmanuel por Chico Xavier, de Manuel Filomeno de Miranda, Joana de Ângeles por Divaldo Pereira Franco e outros mais atualmente, que nós estamos buscando sim findar o segundo nível de estágio evolutivo deste orbe, ou de qualquer uma das muitas moradas da casa do Pai, que é provas e expiações, para que, buscando findá-la de uma vez por todas, neste orbe, adentremos um novo estágio evolutivo que há de ser o de regeneração. E depois, caríssimos, quando continuarmos nos esforçando para tanto, por meio das sucessivas reencarnações, a meritocracia é nossa, é individual. Aí teremos condições de ir para o quarto estágio evolutivo de um orbe, que são os mundos ditosos e felizes. E enfim, um dia, quando já nos tornarmos ali propensos a termos atingido a perfeição relativa na condição de criatura jamais absoluta, porque só o Pai Deus, a fonte criadora, pode obter, habitaremos o quinto e último nível de estágio evolutivo, que é os mundos celestes e divinos. Olha que o universo está de portas abertas e de braços abertos, convidando-nos para aqui. Aceleremos o nosso processo de baixo para cima e de dentro para fora, na humildade e simplicidade, dentro de nossas limitações, e assim construamos dias melhores para cada um de nós, para a nossa humanidade, para os poucos mais de 8 milhões de seres encarnados, porque sim, é o número que os amigos e irmãos espirituais afirmam que estão encarnados neste momento ímpar a qual a humanidade está passando. Então, por que Nova Terra? É o objetivo de nós aqui, os encarnados, com o auxílio destes que nós não enxergamos com os olhos físicos da carne, os ditos irmãos espirituais eternos, apenas e tão somente diferente de nós no campo da dimensionalidade, eles no mundo espiritual, temporariamente falando, e nós na fisicalidade, no plano físico, também temporariamente falando, mas reciprocamente podemos nos auxiliar. Assim sendo, o mundo de regeneração está em seus primeiros raios, em pleno vigor neste orbe. Quem tem ouvidos de ouvir, olhos de ver e mãos de agir, já está percebendo sim a transformação. Ainda que pouco esteja sendo divulgado pelos meios televisivos, radiofônicos, pelos meios das redes sociais, a internet, não importa, caríssimos. Cumpramos com a nossa obrigação individual. Orai e vigiar, disse o amigo Rabi da Galileia. Empreendamos a reforma íntima. Empreendamos a satisfação aos nossos mentores individuais, porque eles são o elo mais puro para com Deus, a fonte criadora. E dando satisfação a eles, estamos dando satisfação, consequentemente, aqui mesmo, à nossa consciência, de sermos úteis ao universo, de buscarmos acelerarmos o nosso processo. Então, sim, nestes momentos iniciais, é o que podemos divisar como Nova Terra. Novos pensamentos, novas ações, o abandonar do homem velho, da construção do homem novo, reparar as arestas pendentes do passado, do pretérito, de reencarnações outras anteriores, no hoje, no agora, no presente, para que no futuro a posteriori não choremos tão pouco, ranjamos os dentes como o meigo Rabi da Galileia. Há pouco mais de 2000 anos atrás, assim afirmou que muito ainda a humanidade passaria por momentos turbulentos, por invigilância, por postergar aquilo que compete a nós desenvolver de uma forma mais íntegra e integral no nosso dia a dia, manhã, tarde, noite, daqui a algumas horas de madrugada no mundo espiritual em desdobramento, porque o que repousa e recompõe as energias é o corpo físico, não o espírito. O espírito volta para a erraticidade e vai ali juntar-se onde as suas afinidades
do pretérito, do presente ou de ambas, estão ali em continuidade aos seus pensamentos e atos que estejam sendo praticados em estado de vigília com os olhos abertos, como por exemplo nós estamos neste momento, nós fisicamente aqui na casa da fraternidade, como os irmãos e irmãs que nos assistirão independentemente do dia e do período manhã, tarde e noite, também desafiar-se-ão para que possam reconstruírem-se a cada dia que passa. Vamos então, caríssimos, nestes momentos iniciais, com essas informações, ver como que nós podemos ser os construtores, os artífices desta nova terra. Porque quem de nós, caríssimos, não quer voltar para cá no próximo estágio evolutivo, buscando a eliminação das doenças, da corrupção, da mentira, do adultério por pensamento, atos praticados, da fome, da ausência de oportunidades de ascensão no campo profissional, no campo familiar, no campo das atividades a qual desenvolvemos a nossa moralidade, fraternidade, que leva o título desta casa, a qual estamos aqui com muita satisfação, porque esta casa, caríssimos, que nos estão acompanhando por meio do meu canal no YouTube, não só trabalha com a linha da codificação kardeciana, mas também sim com a linha da Umbanda, desenvolvendo atividades em prol da humanidade para com as entidades espirituais dos irmãos que aqui se apresentem, que aqui venham por meio da mediunidade de um médium, possam assim atender os consulentes e ajudá-los, não fazer por eles, tampouco por nós, mas sim intuí-los, que é o objetivo também dos nossos mentores individuais. Então, meio nessa proposta universalista com essa casa aqui, convida-nos a uma ascensão maior. Sim, temos essas condições ainda mais ampliadas, porque saberemos e teremos a certeza de que a religião é secundária, primário é ser bom, é ser útil, é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Não foi assim que o Meigo Rabi resumiu a primeira revelação de Moisés, aqueles 10 mandamentos, e estes 2 resumos concisos abarcam o universo que transcende o que é material, que transcende o que é provisório. Por exemplo, toda e qualquer religião. Sejamos úteis, sejamos felizes, sejamos caridosos e fraternos, porque isso completar-nos-á a cada momento reencarnatório, onde quer que nós estejamos. É um grande convite. E olha o que vem aqui nos convidar o Rabi da Galileia para que recordemos de sua frase. Disse ele que é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém há de ir ao Pai se não for pelos seus exemplos e atos praticados. Com seus aproximados 33 anos de vida física em uma encarnação apenas neste orbe. Sim, Jesus é o dito extraterrestre, não é originário deste orbe, tampouco divisa o ser deste sistema solar. Estima-se que na nossa galáxia Via Láctea exista aproximadamente de 200 a 400 bilhões de estrelas. E o que é estrelas mesmo para nós, caríssimos espíritas e ou umbandistas, mundos habitados com constituições físicas diferentes em sua estrutura física, como também dos seres lá que habitam. Olha a codificação kardeciana socorrendo-nos para tanto. Olha a primeira edição da Revista Espírita em 1858, onde Kardec, junto com outros médiuns, tiveram contato com os extraterrestres de alguns planetas desse sistema solar. Então, sim, esse tema é tratado na codificação, ainda que pouco seja falado. A Revista Espírita foi publicada em sua primeira edição em 1858 e findou-se em 1869, 12 anos ininterruptos. E por que será que na sua primeira edição vem Allan Kardec ter contato com os extraterrestres? Porque a proposta qual Jesus aqui desenvolve neste orbe, porque ele disse que estaria conosco até o final dos tempos, e estamos sim vivendo os finais dos tempos, a separação do joio e do trigo, o aparar das arestas que devamos empreender, temos que esforçarmos para tanto, porque estamos sendo auxiliados por seres, inclusive, de fora deste orbe atualmente. Dificilmente, em uma de minhas exposições, eu não venha convidar os assistidos para que estudem a quadrilogia intitulada Transição Planetária, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, pelas mãos abençoadas de Divaldo Pereira Franco, onde lá esse querido irmão vem nos afirmar que desde a década de 70, a convite do Meigo Rabi da Galileia de Jesus, os irmãos espirituais
espirituais lá da constelação das Pleiades, do sistema quádruplo de planetas de Alcione, aqui estão aportando por meio da reencarnação, planetas de regeneração evoluidíssimos. Olha como isso vem ao encontro dessa proposta da construção da nova Terra e da possibilidade de sermos os construtores, os artífices de ações mais amplas, macro, em prol dos mais necessitados. Porque estes que estão vindo de fora, assim já estão dando os seus exemplos. Tem no YouTube, inclusive, uma informação de Divaldo pós a finalização de um congresso, quando ele foi questionado para tanto, ele disse que já teve contato com estes extraterrestres de Alcione reencarnados, e dá para ver a diferença intelectual e moral. Bem-aventurados sejamos nós que estejamos acompanhando essas crianças, seja alguns intitulando com nomenclaturas índigo, cristal, arco-íris. Caríssimos, isso é secundário. Vejamos o que elas estão buscando nos propor no campo prático. Saímos do campo da nomenclatura, que nomenclatura é física. Valorizemos e transcendamos o que é espiritual. Então, sim, estamos sendo auxiliados para que sejamos ferramentas e saibamos quais são os alicerces concisos que devemos construir para que tornemos ferramentas em prol do bem maior. Disse também o meio da Rabi da Galileia que onde dois ou mais estivesse reunido em seu nome, cá ele estaria para o auxílio recíproco de cada um de nós nas duas dimensões da vida. E lógico que essa informação veio ao encontro da historinha que eu contei rapidamente de Chico Xavier, quando ele ficava triste que não tinha ninguém para ouvi-lo, para estudar com ele, para dialogar com ele, questioná-lo. Mas tinha centenas de milhares de espíritos, como neste momento aqui também tem. Então vamos valorizar esse momento. Se Jesus está aqui, como há pouco eu afirmei, ele afirmou para a nossa eternidade, onde quer que nós estejamos, valorizemos o momento transcendente. Porque lembro-me ainda, o espírito de André Luiz, também nas primeiras décadas lá do século XX, no desenvolvimento mediúnico de Chico Xavier, ele afirmava que para cada encarnado, retificando correção, existia aproximadamente em média 10 espíritos. Só nos observando. A cada um encarnado, 10 espíritos. Caríssimos, é espírito que não acaba mais. Assim sendo, significa que toda vez que estamos buscando nos esforçar na prática, sair do campo teórico, em prol dos mais necessitados, exemplos para o mundo espiritual, para estes ditos espíritos eternos, também estamos provendo, de forma direta ou indireta. E quem sabe, assim eles possam também reconstruir-se lá, estudando, trabalhando, como também tanto fez André Luiz, das obras por Chico Xavier, e tenham reencarnações mais amplas, assertivas, concisas, e não reincidam em erros do pretérito, como nós estamos buscando, também não reincidir em erros nossos anteriores. Importantíssimo que prestemos atenção o que devamos empreender em prol de nós mesmos, reconstruindo-nos na nossa simplicidade, humildade, de baixo para cima e de dentro para fora, sempre repetindo, para que saibamos antes olhar para baixo, para que enxerguemos a nossa pequenez espiritual, vivenciando no planeta ainda a prisão, dito pelos amigos espirituais. Ninguém pode sair daqui, ir para outro orbe, estudar e trabalhar e voltar a hora que bem queira. Seja os que estão na erraticidade no mundo espiritual, seja nós, em desdobramento, em projeção astral, quando estamos com o corpo físico repousando, seja de noite ou durante o dia. Então, assim sendo, olhemos primeiro para baixo, para que um dia depois divisemos levantar a cabeça, conscientes de que estamos buscando nos melhorar. E por que de dentro para fora? Porque os valores que nós estamos construindo por meio das sucessivas reencarnações agora devem ser externados, devem ser utilizados em prol dos mais necessitados. Olha, um meio Rabi novamente alertando-nos sobre aquela passagem que não devamos colocar a candeia embaixo do alqueire. O que significa isso em simples palavras, caríssimos? Tudo que nós vamos conquistando não devemos guardar para nós. Temos que distribuir, temos que buscar potencialidades de aprendizados aos que ainda não estão despertos minimamente. Senão, teremos que responder centímetro por centímetro. Também o Rabi assim nos afirmou, em pensamentos e atos concretizados. Ou ainda, e bem pior, não pensamentos empregados, desenvolvidos, esforçados para tanto, porque capacidade para tanto nós já temos,
por exemplo, aqui na cidade de Guarulhos, nesta casa, como também atos não concretizados, atos não ampliados, por invigilância, por não orar e vigiar, por acharmos que estamos com pouco recursos intelectual ou financeiro para ajudar de uma forma mais ampla. Caríssimos, confiemos nos nossos mentores individuais, confiemos no Rabi da Galileia, na Rosa Mística de Nazaré Maria, nesta casa, por exemplo, nos orixás que aqui auxiliam nos outros dias da semana, aos que estejam vinculados à proposta da Umbanda. Está tudo certo. A fonte criadora apenas então somente quer que nós sejamos felizes, úteis, amemos uns aos outros. Então vamos buscar, dentro dessa proposta do tema que nós estamos trabalhando, e a convite de Jesus, esforçarmos um pouquinho mais para que assim valorizemos tudo isso e estes orixás representados aqui no altar da casa do auditório principal desejam que também nós empregamos, porque eles fizeram uma parte deles, evoluíram e querem que nós também evoluamos. Não podem fazer por nós, repito, como nós também não podemos fazer por eles. É o desafio de reconstruirmos o campo intuitivo, sempre estará propício para que os assimilemos, mas como estamos agindo para que recebamos de forma mais límpida e cristalina as intuições que eles, os nossos mentores individuais, proporcionam-nos a cada minuto de nossos dias. Também gosto, caríssimos, de trazer um ou mais pergunta e respectiva resposta da codificação kardeciana. E olha, sempre tem algo a nos socorrer, independentemente da temática que estejamos trabalhando. E o Hugo Ayala ajuda-nos a minimizar ou maximizar ainda mais o tempo para que em tema X nós tragamos algo que esteja atrelado a tal tema. Como, por exemplo, vou trazer-lhes a questão de número 25. O que será que Kardec perguntou aos amigos da falange do Espírito da Verdade? Olha, é uma pergunta muito simples, a resposta então mais fácil ainda de nossa compreensão. Olha, pergunta aí, Kardec, qual o tipo mais perfeito que Deus ofertou ao homem, a nós os encarnados, por meio das sucessivas reencarnações, para que sirva de guia e modelo, para que não nos percamos e aproveitemos melhor cada oportunidade de acoplamento ao corpo físico, ao qual o espírito empreende ao voltar a um plano reencarnatório? Resposta lógica, vinde Jesus. Mas Kardec, ele na condição de pesquisador, sempre buscou auxiliar-nos, porque ele sabia que, a posteriori, por meio das sucessivas encarnações, a humanidade precisaria de um linguajar mais acessível, para que dentro desse linguajar mais acessível pudéssemos compreender e colocar em prática o que ele estava buscando em cada nota, a qual ele achava útil que devesse ser empregada sobre alguma resposta dos irmãos espirituais. Como, por exemplo, essa nota, caríssimos. Diz Kardec: Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral a qual a humanidade pode aspirar aqui neste orbe, ou por que não dizer, até mesmo em outros orbes deste nosso sistema solar. Sim, Deus nos oferece como um modelo mais perfeito, e lógico, a doutrina que este ensinou a cada um de nós é a mais pura expressão da lei, da fonte criadora de Deus, porque ele era e está e sempre será animado pelo Espírito Divino, pela conexão mais límpida e cristalina do que Deus queria que aquele cumprisse nos seus aproximados 33 anos de vida física em uma única encarnação. E lógico, foi o ser mais puro que apareceu no pretérito, que até hoje assim não é, e logicamente por uns bons séculos e milênios ainda haverá de ser. Já temos a compreensão que cada orbe tem um Cristo planetário, em sua grande maioria. Não que seja necessário que para a ascensão de um orbe, naquele item 4 do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu citei há pouco, sobre a escala evolutiva dos orbes, não que necessariamente deva reencarnar um ser de luz para que seja um Cristo planetário. Tem orbes que conseguem, sim, promover a sua evolução por meio dos esforços dos seres que ali estão em experiência evolutiva, não empregando guerras, não empregando mazelas que nós já as conhecemos atualmente, e assim, de forma mais séria, o orbe vai evoluindo e está tudo certo. Mas estamos falando do nosso planeta, então vamos aproveitar tudo que este ser trouxe a cada um de nós, para que não nos percamos e não tenhamos que chorar e tampouco ranger os dentes, como em si mesmo o ser aqui disse,
que nós poderíamos incorrer pela nossa invigilância, por postergar para o futuro, transferir para o trem competências que nós mesmos devamos as desenvolvê-las, as empregá-las dentro da nossa simplicidade, do nosso dia a dia. Então, assim, a missão de nós, que devemos ser os agentes desta nova terra, deste novo estágio evolutivo que é o de regeneração, é de evoluirmos moral e intelectualmente. Afirmo nos irmãos espirituais, são as duas asas que o Espírito Eterno há de levar até que atinja a perfeição relativa. Intelecto, expansão de consciência, aprendizado, moral, caridade, fraternidade, levam ao inclusive desta casa, onde cada espírito reencarna para aprender, lógico, progredir e cumprir tarefas úteis ao bem coletivo, porque disse o Rabi, é dando que se recebe. Façamos ao próximo aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos, para o nosso próprio benefício, seja no campo da família, seja no trabalho ou na sociedade, na coletividade, atuando como instrumento para a transformação do planeta, do nosso órgão e sua estrutura física, como dos seres em experiência evolutiva, nós na condição de reencarnados, não só nós, caríssimos, no reino nominal, repito, disse isso logo no início, também os princípios inteligentes que estão buscando evoluir desde o princípio que está no reino mineral, a qual também nós passamos. Olha porque Jesus sempre é cirúrgico, é um remédio amargo, o que mais que pode ser ali salutar as nossas consciências, quando ele diz que façamos ao próximo aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. Como nós estávamos no reino mineral, será que os seres que estão mais evoluídos, nós queríamos que eles também nos auxiliassem? Já temos a resposta em nossas consciências, então assim o façamos a todos que estejam também ao nosso redor. É o grande convite deste tópico que nos faz e que está ao encontro dessa proposta da nova terra. Temos aqui, caríssimos, agora no capítulo 5 e no item 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, a contribuição do irmão, a qual se apresentou nas instruções dos Espíritos com o nome de François Nicolas Madeleine, no ano de 1863, ou seja, um ano antes da publicação desta obra. Ele vem nos afirmar o seguinte: olha, que também são palavras simples a nossa compreensão, dizendo que neste mundo, seja quem for de cada um de nós, cada qual, caríssimos, tem a sua parte de trabalho, como também de miséria. Miséria física, de recursos pecuniários, como também de miséria espiritual e de miséria consciencial, provisória, temporária, ok? Lógico. Também o seu quinhão de sofrimento e de desengano, mas são ferramentas que podem fazer com que nós cresçamos, ascendamos de uma forma mais séria, e se não reclamarmos, se não empregarmos energias negativas ao orbe, como também os que estejam ao nosso redor, pelo que é fácil chegar-se à conclusão de que a Terra é um lugar ainda de provas e expiações. Ele está falando isso, caríssimos, concordam, no meio do século XIX. Já estamos no século XXI, terceiro milênio, um quarto do nosso século findamos, já que estamos no ano de 2026, e devíamos nos questionar o que nós fizemos mesmo até agora, qual é o nosso projeto reencarnatório, o que eu estou programando já para outra encarnação. O que disse para outra encarnação, se nós estamos agora nesta, não devemos cuidar apenas somente desta? Ah, caríssimos, isso é apequenar-nos tanto em espírito que não devemos não pensar tão pouco, agir como tal no nosso dia a dia, porque disse o Rabi que nós somos deuses e nós podemos fazer tudo isso que ele fez e muito mais. Apequenou-se em espírito para que nós engrandecêssemos por meio das sucessivas reencarnações. Temos que esperar o desencarne, a morte do corpo físico, a nosso retorno para o mundo espiritual, para lá construirmos os alicerces para o novo corpo físico, masculino, feminino, não importa, é um ponto de interrogação. Já deixo a resposta. Pelo menos eu levo isso comigo e quero que cada um de vós, de nós que estejamos aqui nas duas dimensões, levemos para a nossa eternidade. Não, caríssimos, devemos nos esforçar para que já nesta atual encarnação, tudo o que eu fizer de grandioso em prol dos mais necessitados, eu hei de colher centuplicadamente, também um termo utilizado nesta ordem do Evangelho segundo o Espiritismo, porque o plantio é livre e a colheita é obrigatória. Ah, que bom que assim não é. Quem planta a negatividade é de comer o quê? Mas quem
tanta positividade, também já temos a resposta. Esforçarmos-nos para tanto é o grande convite que esta casa na cidade de Guarulhos, junto com a proposta da USE, União da Sociedade Espírita do Estado de São Paulo, busca divisar em toda essa estrutura física desta enorme cidade. Então vamos dar as mãos, vamos fazer que essa proposta da nova terra, de sermos os agentes transformadores, multiplicadores, esteja no nosso dia a dia, no nosso coração espiritual, na nossa mente e nas mãos de agir físicas que produzam seres melhores onde quer que nós estejamos. É o grande convite da nossa transformação a cada dia que passa. Continua esse querido amigo espiritual, Nicolas François Madeleine, caríssimos, afirmando-nos que, assim pois, os que pregam que a terra é o nosso orbe, a qual nós estamos, não podemos afirmar-nos originários dele. É a única morada do homem e que somente nela, e uma única existência, uma única vestimenta carnal, lhe é permitido alcançar o mais elevado grau de felicidade que a sua natureza há de comportar, afirma ele, iludem-se e enganam aqueles que os ouvem. Por que eu falei da quadrilogia do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, afirmando que os extraterrestres aqui já estão na estrutura espiritual, como também na estrutura física por meio da reencarnação? Porque ocorreu, ocorre e sempre ocorrerá para toda a eternidade em qualquer canto deste universo o intercâmbio entre mundos. Sabem por quê, caríssimos? Porque a fonte criadora Deus, que é a felicidade daquele que neste momento está na condição de átomo e também daquele que já chegou na condição de arcanjo. Subentende-se assim que sempre seremos socorridos pelos mais evoluídos, mas eles não podem fazer por nós, afirmo-vos, repito isso, mas podem nos dar os alicerces pelos exemplos que eles aqui empreguem. O que o meigo Rabi da Galileia mais fez em prol desta humanidade, exemplificou. Imagine se ele ficasse 33 anos de vida física apenas falando, pregando. Isso qualquer um pode fazer, desde que estude, decore, memorize, etc. e tal. Mas o bem agir da porta para fora, por exemplo, aqui da Casa da Fraternidade, fé, esperança e caridade, é o grande desafio a todos que aqui aportam para que sejam socorridos, amenizados as suas mazelas e recompostos em energias dos seus corpos físicos e perispirituais. Saiam do portão para fora e sejam luzes, faróis para a humanidade. É o que a cúpula espiritual desta casa quer. Estamos nos esforçando para tanto, caríssimos. Ah, caríssimos, olha o que me vem à mente. Provavelmente foram os espíritos que me sopraram. O irmão espiritual Santo Agostinho, que não só fez parte desta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, como também da primeira do Livro dos Espíritos, inclusive assinando o Prolegômenos ali no início da obra, ele vem nos dizer, nos afirmar, em um trecho da resposta atrelada à pergunta de número 919, letra A, que ele, como nós aqui, por exemplo, neste momento, encarnados, acoplados a uma vestimenta carnal, ao colocar a cabeça no travesseiro antes de pegar no sono, ele questionava se alguém tem algo a que se queixar de um prejuízo ou mais que eu tenha empreendido, ou ainda algo que deveria ter feito e não fiz, por tudo que eu estou recebendo e que nós estamos recebendo do alto, por tudo que aqui já foi materializado, pelos exemplos que aqui foram deixados. Bem-aventurados sejamos todos nós que, semelhantemente ao que Santo Agostinho em espírito convida-nos para que assim o façamos, já estejamos agindo em prol dos mais necessitados, que consequentemente é benéfico a nós mesmos. Voltemos ao Rabi, é dando que se recebe. Assim, pois, continua Nicolás dizendo, caríssimos, meus queridos filhos, que uma santa emulação nos anime e que cada um dentre nós se despoje energicamente do que? Do homem velho. Falamos do homem velho do abandonar, do homem velho para a construção desta nova terra. Lembro que eu disse que os espíritos afirmam que atualmente tem pouco mais de 8 bilhões de seres encarnados? Mas eles afirmam também que tem o dobro, buscando voltar por meio da reencarnação. Assim sendo, nas duas dimensões da vida, quase 25 bilhões de seres espirituais no reino nominal, buscando trazer a objetividade às suas vidas de continuarem reencarnando neste orbe,
desde que esforçando-se para tanto estejam por meio da meritocracia, do bem, da caridade, da fraternidade, que bem aqui é dito no símbolo, no logotipo da casa, ou realocar-se-ão para orbes menos evoluídos, como mundos primitivos, ou em estágio inicial ou intermediário de provas e expiações. Deus castiga, caríssimos? Não. E nós, sim. Lógico que nós nos castigamos, e muito, no pretérito, nas reencarnações anteriores, mas não queremos que assim venhamos a repetir em esta atual encarnação. Duas obras também que eu gosto muito de indicar aos amigos que sempre estão presentes e que vêm ao encontro deste intercâmbio entre mundos, deste realocamento, desse deslocamento de espíritos que não construíram condição psíquica e energética para permanecer num novo estágio evolutivo de um determinado orbe, seja a obra, por exemplo, A Caminho da Luz, do Espírito Emmanuel por Chico Xavier, como também a obra Os Exilados de Capela, por meio do Espírito Edgar Armon. Caríssimos, o que não nos falta é ferramentas para que cresçamos, ascendamos e abandonemos este homem velho, a qual Nicolas François Madeleine aqui está nos convidando para que, enfim, abandonemos nesta atual encarnação. Não posterguemos, porque pode não existir outra oportunidade ímpar como nós estamos tendo neste momento da humanidade. O que não falta em cada canto de ruas, avenidas, cidades, bairros, enfim, são necessitados nas suas diversas características. Então, o que não falta é oportunidade para que cresçamos, para que façamos aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós, se estivéssemos na condição deles. E não podemos dizer que já não estivemos em reencarnações pretéritas, porque o véu do esquecimento, a partir do momento que acoplamos no corpo físico, nos dá o benefício de não recordarmos das mazelas que tenhamos empreendido aos nossos semelhantes. Se o único Deus nós o temos, que é a fonte criadora de Deus, consequentemente todos nós somos irmãos na condição de criaturas. Então auxiliemos-nos, ajudemos-nos para que assim busquemos patamares maiores no nosso dia a dia. E sim, buscando a finalização, caríssimos, olha que se fôssemos trabalhar esse tema, ficaríamos mais de 2 horas aqui, para não dizer uma madrugada inteira, porque a construção da nova terra é desafiante. E se tem uma informação que certa vez eu vi do irmão espiritual, e é muito concisa com a realidade, é de que a maioria de nós, atualmente encarnados, pedimos para passar por estes momentos a qual nós estamos passando. Todos nós sabíamos que passaríamos por guerras, por corrupção, que nós poderíamos escorregar, estarmos invigilantes, cairmos em tentações mundanas da fisicalidade, mas pedimos para passar. Por quê? É o divisor de águas. Se não nos contaminarmos com essas negatividades, ninguém sabe onde poderíamos ser realocados. Não pensemos pequeno. Eu quero voltar para a Terra nos próximos degraus evolutivos deste início de regeneração. Não, caríssimos. Isso não é falta de humildade pensar desta forma, que eu possa ser Deus, como disse Jesus lá há pouco mais de 2000 anos, para quem sabe reencarnar no planeta Marte, Saturno no planeta Júpiter ou fora do nosso sistema solar. Olha Maria Gilda de Deus, aquela que foi mãe biológica de Chico Xavier, na obra Cartas de uma Morta, uma das primeiras obras de Chico Xavier, tendo também contato com os extraterrestres de 2 a 3 orbes do nosso sistema solar, sem falar no dito Humberto de Campos, o irmão X. Novas Mensagens, uma das obras, e Crônicas de Aventura, ele tendo contato com os marcianos. Caríssimos, os extraterrestres estão mais próximos do que nós pensamos e convidam-nos para que reconstruamos, para que, quem sabe, estejamos habitando com eles em outros orbes. Há muitas moradas na casa do Pai, afirmou-nos um meigo Rabi da Galileia. Assim sendo, caríssimos, partindo para o feixe desse nosso bate-papo fraterno, agradecendo a presença dos poucos irmãos aqui encarnados que não assistiram ao vivo no Jogo no Brasil, mas que poderíamos depois assistir, já que temos o YouTube e outros meios de comunicação para que vejamos os melhores momentos. Não vi nenhum rojão, então significa que eu acho que o Brasil não fez nenhum gol. E ainda pior, pode até ter sofrido, vai saber, vamos saber daqui a pouquinho. Aos irmãos que nos acompanharam pelas redes sociais, a cúpula espiritual, a estes que estão aqui em resgate, na condição de assistidos, que possam realocar-se nas atividades outras a qual aqui a casa desenvolve nos resgates, nas zonas umbralinas, no umbral grosso, umbral médio,
nas zonas transitórias, caríssimos, cada um de vós, no mundo espiritual, podem ser também os construtores, os artífices de novas vidas que venham empreender para benefício de vós mesmos, em prol de nós, nas duas dimensões da vida. É o convite do nosso feixe, desta nova terra, de como tornarmos os agentes, os transformadores, os multiplicadores de benesses aonde quer que nós estejamos. Assim sendo, em finalizando, quem estiver à vontade para que feche os seus olhos, agradecemos a Deus, a fonte criadora, a cúpula espiritual aqui da Casa da Fraternidade, Fé, Esperança e Caridade da cidade de Guarulhos, a Rosa Mística de Nazaré Maria, aos nossos mentores individuais, como também aos orixás que aqui interagem nos outros dias da semana, junto aos assistidos, queridos espíritos muito evoluídos que estão dentro da compreensão de outros irmãos que ainda não achegaram à doutrina dos Espíritos, mas estão buscando ser úteis ao universo de oportunidade de ajudarmos os mais necessitados e que possamos, sim, com tudo que nós estejamos recebendo, inclusive na sequência com os passos nós da condição física e os irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais, e isso é atemporal, tá bom, caríssimos? Basta que conecte-se com esta casa aqui na cidade de Guarulhos, pensando nos enfermeiros, médicos e socorristas que vocês receberão em seus vários trabalhos, onde quer que estejam, as energias reconfortantes para os seus corpos físicos e corpos perispirituais. Então, assim, em gratidão eterna ao universo, vamos dando por encerrada essa primeira atividade e desejando a cada um de nós um ótimo final de semana e uma próxima oportunidade. Quem sabe aqui estejamos ainda tendo neste ano de 2026 ou quem sabe no ano de 2027. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado.